Olá pessoal, Física em 3 minutos, questão 60 da FUVEST 2026. Vamos lá. Desde as primeiras descobertas, os buracos negros despertam enorme interesse na humanidade. Eles são caracterizados por regiões suficientemente densas e massivas em que o campo gravitacional é tão intenso que nada que esteja a distâncias inferiores à RSC do buraco negro consegue escapar de sua atração, nem a luz ou outras formas de radiação. Esse raio, também conhecido como raio de Schwarzschild, é expresso por RSC igual a 2G vezes Emão dividido por C ao quadrado, sendo G a constante de gravitação universal, Emão a massa do buraco negro e C a velocidade da luz. Considere por simplicidade um buraco negro de massa igual à massa do Sol, então ele está dizendo que Emão é a massa do Sol, de raio igual a RSC ao raio do buraco negro. Neste caso, a razão entre a densidade volumétrica de um buraco negro e a densidade volumétrica do Sol, densidade volumétrica de um buraco negro e a densidade volumétrica do Sol, apresenta ordem de grandeza mais próxima de. Então, o que ele quer nesse exercício que a gente calcula a razão entre a densidade do buraco negro pela densidade do Sol, tá? E densidade a gente sabe que é massa sobre volume. Massa do buraco negro, volume do buraco negro, dividido pela massa do Sol, volume do Sol. E aqui embaixo, no note a dot, ele diz pra gente, suponha uniformes as densidades volumétricas do Sol e do buraco negro, considere que o buraco negro e o Sol sejam esféricos e tenham distribuição de massa uniforme. Ele dá também o valor de G, o valor do raio do Sol e o valor da velocidade da luz. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, para a gente considerar que é esférico, então, para calcular o volume, nós vamos usar o volume de uma esfera. E mais, como ele diz que a massa do Sol e a do buraco negro são iguais, tá? Nessa razão eu já posso cortar a massa do buraco negro e a do Sol são iguais. Portanto, a razão das densidades fica simplesmente a razão dos volumes. Passa o volume do Sol para cima, o volume do buraco negro fica embaixo. É essa conta que a gente tem que fazer. Lembrando que são esferas. Volume de esfera, 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo, onde o r de cima é o do Sol, o de baixo é o do buraco negro. Corta o 4/3 e os 4/3 em cima e embaixo, e o π. Sobra que a razão entre as densidades nada mais é do que a razão entre os raios ao cubo. Certo? O raio do Sol, ele fornece aqui embaixo. O raio do buraco negro, a gente tem que calcular. Então vamos calcular aqui o raio do buraco negro. O raio do buraco negro é 2 vezes G, que dá lá embaixo, é 10 a menos 10, vezes Emão, que é a massa do Sol, do buraco negro e a do Sol, ele diz pra gente supor que é igual, dividido pela velocidade da luz, que ele dá lá embaixo, 3 vezes 10 a oitava. Isso ao quadrado, velocidade da luz. Portanto, o raio do buraco negro é 2 vezes 2, que é 4, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Então fica 4 nonos, vezes, sobra as ordens de grandeza de 10. Fica 10 a menos 10 vezes 10 a 30 dá 10 a 20. E embaixo, 10 a oitava ao quadrado, 10 a 16. Passo 10 a 16 para cima, fica 20 menos 16, que é 4 na unidade do SI em metros. Agora volta para a equação lá de cima. Para a equação 1 aqui em cima, nós temos que a densidade do buraco negro pela densidade do Sol é o raio do Sol, que ele dá lá embaixo 10 a nona, dividido por 4 nonos de 10 a quarta. Tudo isso ao cubo. Passa o 4 nonos para baixo para cima, fica 9 quartos. E o 10 fica 10 a 9 em cima, 10 a quarta embaixo, sobra 10 a 5. Tudo isso ao cubo. Precisamos fazer essa conta agora. Tá? 9 ao cubo é 729. 4 ao cubo é 64. Vezes 10 a quinta ao cubo é 10 a 15. 729 por 64 é 11,39. Vezes 10 a quinta. Colocando em notação científica, isso fica 1,139 vezes 10 a 16. Como aqui é 1,1, a ordem de grandeza é 10 a 16, a alternativa D.